Mais um ano chegando ao fim, e muitas vezes a gente se pergunta: o que foi que eu realizei nesse ano? Onde está a minha energia quando no início do ano eu estava com tantas expectativas, tantas coisas querendo realizar no ano de 2025? Aonde foi que eu me perdi? Aonde está aquela pessoa, aquela mulher que no início de 2025 falou que esse ano seria diferente? E mais uma vez, mais um ano está chegando ao fim e eu me deparo com este questionamento. Se você está com esse questionamento, fique por aqui, porque é sobre isso que vamos conversar hoje. Muito prazer, se você não me conhece, eu sou Beatriz Toledo, Nutri Cristã. E aqui nós vamos conversar exatamente sobre como alinhar a alimentação, a nutrição com a fé. Com a palavra que Deus nos deu como direcionamento, não só para alimentar o nosso espírito, mas como conduzir a nossa saúde de forma plena, para que a gente venha a agradar o coração de Deus. E muitas das vezes a gente fica se comparando com muitas pessoas ao nosso redor e principalmente com as pessoas das redes sociais. E a gente esquece de olhar para si mesmo e tentar alcançar não somente os nossos sonhos, mas principalmente os sonhos de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente faz planos, mas o que prevalece são realmente os planos do Senhor da nossa vida. Mas o ponto aqui é: será que os meus planos estão alinhados com os planos de Deus? Será que a minha expectativa está extremamente focada no que eu quero realizar ou no que o Senhor tem para realizar na minha vida? É engraçado porque Provérbios ele fala exatamente isso, que o coração do homem faz planos, mas o que vai prevalecer são os planos do Senhor sobre a nossa vida. E quando a gente olha para a mulher de Provérbios 31, ela faz exatamente isso. Ela não só planeja a rotina dela, mas ela entrega completamente a rotina dela para o Senhor. E na maior parte das vezes a gente se perde no meio do caminho, não só porque a gente se comparou, ou porque pensamos que os nossos sonhos são pequenos demais e mesmo assim a gente não vai conseguir alcançá-los, mas principalmente porque a gente desviou o nosso principal objetivo, que é sonhar os sonhos de Deus para a nossa vida. E Mulher de Provérbios 31 mostra exatamente isso, que ela busca intensamente ao Senhor. Ela não só busca e adora ao Senhor no momento de devocional dela, mas desde o momento que ela acorda até o momento que ela deita, ela faz tudo para a honra e glória do Senhor. A maneira com que ela se cuida, a maneira com que ela cuida das pessoas ao redor dela, da casa dela, glorifica ao Senhor. E o cuidado que ela tem com ela mesma não vai só glorificar a Deus, como vai ajudá-la a abraçar e cuidar de outras pessoas também. Em Provérbios 31, versículo 17 e 18 fala: entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo e sua lâmpada fica acesa durante a noite. Então a mulher virtuosa, ela se prepara. Ela está sempre preparada. Assim, quando a gente olha para aquelas virgens que estavam aguardando o noivo, onde algumas se depararam com a lâmpada sem preparo, sem o azeite, e a gente vê outras 3 que estavam ali preparadas. Assim é a mulher virtuosa que se prepara, que ela vai estar preparada para o que deve. Ela não vai simplesmente desistir porque soprou algo forte ali na casa dela, porque alguma coisa aconteceu e ela se abalou. Por mais que aconteça coisas recorrentes, ela está preparada e ela continua se preparando. Quando a gente olha para a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, a mulher que excede finas joias, a gente não olha somente para a beleza dela, na forma com que ela se comporta com as pessoas, como ela cuida do marido, da casa dela, mas a gente também olha para a forma como ela cuida do corpo dela. Aqui fala que ela entrega-se com vontade ao trabalho e os seus braços são fortes. Ela não age de qualquer maneira, ela não age com preguiça, ela não age de maneira em que ela mostra fraqueza. Ela tem os braços fortes porque ela consegue fazer o trabalho dela com excelência. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente tem que colocar a mão no nosso trabalho, não é só um trabalho fora de casa, mas é dentro de casa. Lembrando que o nosso corpo, ele é um templo, então ele precisa estar sendo fortificado também. No 18 fala que ela administra bem o seu comércio lucrativo e sua lâmpada fica acesa durante a noite, ou seja, ela está sempre preparada para o que der e vier. Como que a gente tem se preparado?
como que a gente tem preparado o nosso corpo para que a gente consiga avançar dia após dia, dar passos e passos dia após dia. Será que a gente realmente está preparado para uma tempestade? Será que a gente realmente está com os braços fortes para que a gente consiga sustentar alguma estrutura que vier e ser colocada nas nossas mãos para sustentar? A mulher, ela não é a cabeça, ela é o pilar da casa. Então, para a gente ser o pilar, a gente tem que se revestir de força e sabedoria. E muitas das vezes a gente pensa que ser forte está muito mais alinhada com o quão eu me entrego ao Senhor, com o quanto eu me deleito na presença dele. E sim, essa é a maior parte da nossa função aqui. Mas também o cuidado do nosso corpo faz com que a gente expanda o evangelho, que a gente caminhe e a gente consiga levar a palavra de Deus aonde ele quer que a gente leve. Então, se a gente não cuida do nosso corpo, a gente está fazendo o mínimo, a gente não está levando o evangelho a outros lugares que o Senhor fala pra gente levar. Ele diz na palavra para que a gente vá e pregue a todas as nações a palavra dele. E expandir o evangelho dele não fica somente na nossa casa, na nossa comunidade, mas sim em todos os lugares que a gente tem que ir. Então, se a gente tem um corpo forte, é para que a gente venha expandir o evangelho também. Então, para que venhamos ser a mulher virtuosa que o Senhor nos chamou para ser, eu quero dar 3 orientações para você manter o teu corpo forte e você conseguir exercer o seu chamado assim como o Senhor te chamou. A primeira coisa que você precisa fazer é parar de usar a famosa frase: crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Para de usar esse jargão como se fosse algo que é real na tua vida. Porque quando você usa essa frase, automaticamente o teu cérebro entende que você pode comer até a mais do que o seu corpo realmente aguenta. E muitas das vezes quando a gente vai em algumas confraternizações, a gente vê aquele banquete e a gente fala: meu Deus, a mesa é farta porque crente come. Isso tá errado. Isso faz a gente alimentar uma chave na nossa cabeça em que a gente começa a falar: eu vou comer até a mais do que o meu corpo aguenta. E isso faz eu gerar excessos. E isso vai contra a palavra. Não somente na parte em que Jesus fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, mas também a parte que não devemos ser glutões. E quando a gente usa essa frase, a gente tá usando o quê? O pecado de glutonaria. Então vamos eliminar essa frase da nossa rotina. Segunda orientação: consuma água. O que eu vejo de pessoas deixando de consumir água, fica parecendo uma flor no deserto, achando que é um cacto e tá tudo bem. Não, você não é um cacto. Você precisa consumir água. Você precisa tomar água não somente para evitar pedras nos rins, mas também para manter o bom funcionamento do teu organismo, de todos os órgãos, para que a gente venha melhorar a tua pressão, para que a gente melhore tua saciedade, para que a gente também melhore suas cognições nervosas e você consiga ter clareza e refletir melhor nas suas escolhas e nas suas ações. Então, consuma água para que você não venha a ser um deserto. Combinado? Terceira orientação: planeje-se. Você precisa se planejar. A dieta só vai sair cara se você não tem planejamento. A dieta, ela não precisa ser cara, não precisa gastar rios de dinheiro com uma alimentação muito bem estruturada. Você precisa planejar a tua rotina alimentar e entender o que realmente faz sentido para o teu organismo. O nosso corpo, ele se alimenta dos nutrientes, mas a gente só recebe esses nutrientes se a gente consome os alimentos que possuem esses nutrientes. Não dá para viver de fast food todo final de semana, toda sexta-feira, o dia inteiro. Não dá, porque o nosso corpo, ele pede por alimentos que vão realmente nutrir. E quando a gente come certos tipos de alimentos, como fast food, doces e afins, a gente não tá nutrindo o nosso corpo, mas sim nutrindo as nossas emoções. Quando a gente se organiza, a gente compreende melhor o que realmente o nosso corpo está necessitando nesses dias. Então vamos seguir essas 3 orientações para que a gente venha dar um start para ser aquela mulher virtuosa que o Senhor realmente nos chamou para ser. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa aqui nos comentários
comentários para eu saber se você vai dar o start na tua caminhada sendo uma mulher virtuosa que o Senhor te chamou para ser, não somente com as relações que você tem do lado de fora, mas também com a relação com o seu corpo, para que a gente venha glorificar realmente o nosso Deus. E também compartilha com uma amiga que precisa saber de cada um desses pontos. E se você quer me acompanhar para mais, clica aqui no botãozinho abaixo, me segue para mais. Até o próximo vídeo e Deus te abençoe.